Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre as ondas formadas dentro de instrumentos musicais. Então, se você não me conhece, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Então, hoje nós vamos falar sobre tubos abertos e tubos fechados. Então, antes de começar a aula, não esqueça de se inscrever no canal, porque você pode acabar esquecendo no final. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, gente, nós vamos estudar, as ondas abertas e fechadas bem a fundo, que são essas ondas formadas dentro dos instrumentos musicais. Então, eu posso ter aqui a onda aberta, que vai ter os dois lados da onda aberta. Então, aqui, ó, eu tenho um ventre, E aqui um outro ventre. E se eu tiver um tubo fechado, eu tenho um lado que tem um nó, um lado fechado, e um lado aberto que tem um ventre, Então, para entender melhor, vamos relembrar aqui sobre ondas estacionárias. Então, aqui eu coloquei uma onda, Cada pontinho aí rosa vai ser um nó. Então, aqui tem um nó, outro nó, nó e nó. Então, nós temos 4 nós nessa onda estacionária que eu representei. E aqui nós temos o ventre. Então, nós podemos falar que essa onda tem 3 ventres. Uma coisa muito importante da gente relembrar é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a medida entre a menor parte que se repete de uma onda. Então, aqui, ó, nós temos um comprimento de onda, porque olha só, se eu pegar esse pedaço e fizer um igualzinho aqui, como se fosse carimbando, então eu formaria a onda, tá? Então, aqui, o comprimento de onda, nós vamos pegar 2 ventres consecutivos. Então, se 2 é um comprimento de onda, um só vai ser meio comprimento de onda. E se eu pegar ainda uma parte desse ventre? Então, se eu pegar metade do ventre, então eu tenho lambda sobre 4. Então, vamos estudar agora os tubos abertos bem a fundo. Então, vamos pegar aqui, lembrando que esse lado é aberto e esse daqui também é aberto. É o que nós temos lá, os ventres. Esse primeiro que eu representei, nós chamamos ele de N igual a 1, que ele é o primeiro harmônico. Então, nesse primeiro harmônico, nós falamos que ele tem uma frequência fundamental, tá? E nós podemos ver o comprimento de onda de acordo com o comprimento do tubo. O comprimento do tubo é representado por L. Então, L vai ser igual a... Olha só, eu peguei aqui 2 metades de um ventre. Se eu tenho 2 metades de um ventre, então se eu pegar até colocar outra metade aqui, ó, dá um ventre inteiro. Então, um ventre inteiro, lembra que um comprimento de onda são 2 ventres, ó. Então, 2 comprimentos de onda, um ventre. Um ventre só vai ser lambda sobre 2. Então, lambda sobre 2. Então, o lambda aqui vai ser 2L. Nós podemos também achar essa frequência fundamental aqui, ó. A frequência fundamental, nós podemos usar aquela fórmula V é igual a lambda F, que é a fórmula fundamental da ondulatória. Então, o V eu vou manter, o lambda eu vou colocar aqui 2L e aqui a frequência fundamental. Então, eu vou trocar todo mundo de lado, vai ficar assim, ó, 2L F0 igual a V. Então, eu vou pegar e vou deixar F0 e vou passar o 2L dividindo. Então, vai ficar V sobre 2L. Então, calma aí que eu tô na frente, Então, só fazer menorzinho aqui, vai ficar V sobre 2L. Essa é da frequência fundamental. Vamos fazer aqui do segundo harmônico. O segundo harmônico, vou chamar ele de N igual a 2. E olha só, se eu dividir aqui, ó,
ele tem essa primeira parte aqui igual a de cima, então eu tenho um ventre inteiro e outro ventre inteiro. Eu tenho dois ventres inteiros, certo? Porque eu posso pegar um inteiro aqui e juntar as outras duas partes. Então, ele deu dois ventres. O de cima tinha dado um, não é? Então, significa que a frequência foi duas vezes maior, porque eu tenho agora dois e antes eu tinha um só. E o comprimento? Aí eu posso pegar que L é igual. Se eu tenho dois ventres vai ser um comprimento de onda. Então, o L é aqui. Vamos para o terceiro, né? Para ver se você entendeu direitinho. Então, N igual a 3. Eu tenho, olha, dois ventres inteiros e duas metades. Então, eu vou ter três ventres inteiros. Então, é 3 vezes a frequência fundamental. E aqui, o L vai ser... Então, olha só, eu tenho 3 ventres. Cada ventre, o tamanho não é lambda sobre 2? Se eu tenho 3, então é 3 lambda sobre 2. Então, eu vou isolar esse lambda, vai ficar 2L sobre 3. Posso encontrar uma fórmula geral, né, para achar o comprimento de onda? Porque digamos que aqui eu só fiz até o 3. Mas se eu quisesse o 10, né? Então, se eu quisesse mais harmônicos, então eu teria que utilizar uma fórmula. Então, a fórmula eu vou pegar lambda igual. Tá vendo que os lambdas, primeiro foi 2L, o segundo lambda, o terceiro 2 lambda sobre 3. A parte de cima é 2L, certo? E a parte de baixo é o N. Por que que no segundo não tem? Por quê? Não tem esse 2L, porque o segundo, o 2 daqui de baixo, cancelou com o de cima. Então, vai ficar assim. Lambda é igual a 2L sobre N, onde N pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. Podemos achar também uma fórmula para a frequência? Sim, ó. É só a gente pegar essa frequência fundamental, que é V sobre 2L, e multiplicar aqui pelo número de harmônicos. Então, se eu tenho 1, 2 ou 3, é só multiplicar pelo número que ele der. Então, vamos ver agora para tubo fechado. Então, aqui nós vamos ter o N igual a 1 e a frequência fundamental. Aqui, nós vamos olhar que o L corresponde a metade de um ventre. Lembra que nós vimos que metade de um ventre é lambda sobre 4? Então, aqui é só passar o 4 multiplicando, né? Então, lambda é igual a 4L. E a frequência fundamental? Vou usar aquela mesma fórmula, ó, V igual a lambda F. Então, V mantenho, o 4L eu coloco no lugar do lambda e aqui a frequência fundamental. Então, a frequência aqui fundamental vai ser V e eu vou passar esse 4L dividindo. Então, 4L. Certo? Então, esse foi para o primeiro harmônico. Agora, cuidado, que lá no tubo aberto, o próximo já seria o segundo, não é? Mas aqui, olha só. Esse é metade de um ventre. Então, o próximo eu tenho 1, 2, 3 partes, não é? 3 metades de um ventre. Então, esse aqui vai ser o 3 e não o 2, tá? E aqui vai ser 3 vezes a frequência fundamental. E o comprimento? O comprimento, se é 3 vezes a metade de um ventre, então é 3 vezes lambda sobre 4. Então, eu vou pegar aqui o lambda e colocar 4L sobre 3. Vamos fazer mais um para ver se você entendeu, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou ir dividindo, porque aqui é sempre metade de um ventre. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, esse é o N igual a 5. Então, é 5 vezes a frequência fundamental. E o comprimento? É 5 vezes o lambda sobre 4. Que aqui, vamos isolar, o lambda vai ficar 4L sobre
5. Nesse também tem como eu encontrar uma fórmula geral? Tem. Vou fazer para o lambda. O lambda vai ser, olha só, 4L, o outro 4L sobre 3, 4L sobre 5. Tá vendo que a parte de cima mantém 4L e embaixo tá exatamente qual é o número aqui, ó? Então, N. Aí só cuidado que esse N tem que ser números ímpares. Então, 1, 3, 5 e assim por diante. Tem que ser ímpar. E podemos achar a frequência? Sim, a mesma coisa, ó. Eu pego essa frequência fundamental e vou manter a fórmula e vou multiplicar pelo N. E assim nós encontramos as frequências para cada um dos harmônicos. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seu amigo. E eu te vejo no próximo. Tchauzinho!